Um bom dia na paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus prevaleça em vossas vidas e abunde cada dia mais em vossos corações. Estarei lendo Mateus 4, a partir do verso 12, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, subiram-no, seguiram-no, e adiantando, deixa eu ver aqui, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Glória a Deus, né, gente? Graças eu dou ao Senhor, juntamente convosco, por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo, por ter nos acordado, para a gente poder desfrutar de mais um dia de vitória, né? Graças a Deus pela vitória de ontem, graças a Deus que o Senhor já está nos dando capacidade, força e graça para a gente ter vitória hoje também, né? Não estamos isentos das provações, mas o Senhor está conosco, né, gente? Graças a Deus e louvemos ao Senhor pela noite que se foi, louvemos ao Senhor por esse sol radiante de verão, né? Pode se preparar, fazer tudo que tem que fazer, porque à tarde vem chuva, né? Normalmente, nos verão é assim, né? Mas graças a Deus por tudo, né? Pelas bênçãos que Ele nos propõe, né? Glória a Jesus. E estamos aqui lendo, gente, Mateus 4, a respeito dos primeiros discípulos, né? Que o Senhor Jesus convidou para seguir Ele, né? Eles trabalhavam também, né? Tinham seus afazeres, mas eles foram, então,
convidados a seguir ao Senhor, a deixar os seus trabalhos, né, para poder andar com o Senhor Jesus, aprender com Ele, para depois continuar fazendo a obra, né? Então, Jesus ouviu que João estava preso. Então, ele voltou para Galileia, né? Aí o Senhor Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Capernaum, uma cidade marítima, nos confins de Zabulon e Neftali, para que a profecia que foi dita pelo profeta Isaías viesse a se cumprir, né? Está escrito em Isaías, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, né? Então a terra de Naftali, junto no caminho do mar, além do Jordão, né, nas Galileias das nações. Aí o Senhor Jesus começou então a fazer a obra, até que João estava vivo, João estava preparando o caminho para Jesus, porque o Senhor Jesus é tão bom, nosso Deus é maravilhoso, que Ele preparou o povo para poder receber Jesus, né? Entendeu? Ele preparou, ele enviou João para ir podendo aplanar o caminho, porque para não chegar assim, né? Mesmo o Senhor Jesus depois chegando com o caminho preparado, foi difícil das pessoas entender o Evangelho, né? Mas aí então já tinha dado tempo, né? Da preparação, e João então teve que sair, né, do caminho para Jesus poder continuar. Sair do caminho assim, quero dizer, já tinha feito a parte dele. Então foi que João disse que eu diminua e ele cresça, né? Aí prenderam João, né? Mataram João, né? Aí o Senhor Jesus então resplandeceu fazendo a obra, né, do Pai. Então Isaías profetizou da parte de Deus, dizendo que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Então vemos aqui, gente, que Deus ficou, então, 430 ou 50 anos sem falar com o povo, porque Deus, o próprio Deus, gente, Ele determinou que não ia falar mais. Ele não ia falar mais com o povo, porque, olha, o povo, gente, o povo obstinado, rebelde, né? Como hoje, né? E ele falou que não ia falar mais, não, porque ele enviava os profetas madrugando, falava, levantava juízes, levantava profetas para corrigir o povo, para o povo andar certo, para o povo parar de pecar. E o povo entrava geração, saía geração, e naquela desobediência toda, né, gente? É só a gente ler aí o Velho Testamento, né? E a gente vai ver que o povo, né, gente, desobediente, e Deus até submergiu a cidade de Nínive. Sabe, Deus fez tanta coisa para ver se o povo pudesse despertar e obedecer, andar certo, mas estava difícil. Então Deus ficou mais de 400 anos sem falar com o povo. Mas chegou um tempo, gente, que Deus dá uma olhadinha na terra. Quando ele olhou na terra, gente, ele viu o povo andando como ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Ele olhou para a terra e viu o povo na escuridão, sem líder, sem ninguém para cuidar. Ele olhou para a terra, gente. Ele não viu um justo sequer, gente. Não tinha um que era justo, gente. E aí então, ele se moveu de íntima compaixão. Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, mas tão grande, gente, que ele então olhou pelas promessas que ele tinha feito, né, de enviar o filho dele, que ele tinha usado o profeta Isaías para falar
sobre o Senhor Jesus que viria, né? Todas as promessas dele desde a fundação do mundo. Então ele disse, eu vou enviar. Chegou o momento de eu enviar a solução para a terra. E aonde ele então enviou seu filho. Então o povo que estava sentado nas trevas, gente, viu uma grande luz. As pessoas que estavam sentadas na região e sombra da morte, raiou a luz, que foi o Senhor Jesus Cristo que veio, que nasceu. O Senhor Deus enviou aquela luz. Tanto é, né, que quando se comemora o Natal, fala, né, sobre esse versículo. Então o Senhor Jesus veio, brilhou na terra, nasceu, graças a Deus, né? E aí então ele começou a pregar, o Senhor Jesus começou a anunciar, mas ele começou a andar, gente, já pensou como foi difícil para o Senhor Jesus, né? E para João também, né? Só que é assim, gente, eles não vieram, ai, Deus amou o mundo de tal maneira e ficou alisando, abraçando, beijando, não. Eles começaram a dizer, arrepender dos seus pecados, certo? Não tinha um justo sequer, gente. Nenhum. Então, nem sacerdote, ninguém. Era tudo corrompido. Né? Viu como que o Senhor Jesus falava com aqueles sacerdotes para eles se converterem, né? Então o Senhor começou a repetir as mesmas palavras que João. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então foi aí que o Senhor foi desbravando, gente. Foi falando, anunciando o reino de Deus. E o povo que estava sentado em trevas, então, viu essa luz, né? Graças a Deus. E aí então, pessoal, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu então os dois irmãos, Simão chamado Pedro, André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores, né? E o Senhor Jesus começou a chamar, venha após mim, eu vos farei pescadores de homens, porque o serviço era grande, né, gente? Você já pensou Deus olhar para a terra e não ver um justo sequer? Aí enviou o filho dele para fazer esse grande trabalho, né, gente? Então, esses homens que também, Pedro, André, também eles eram todos estavam na injustiça, nas trevas também, né? Mas aí eles começaram a seguir a Jesus. O Senhor Jesus chamou eles, não porque eles estavam na luz, mas para que eles viessem para a luz, para ajudar, né, a desbravar, né, gente? E eles, deixando logo as redes, seguiram ao Senhor, né? Aí, então, esses tais viram outros dois irmãos, os filhos de Zebedeu, chamou João, né? O pai dele, né, que estava lá consertando as redes, chamou eles. E eles, deixando a rede, seguiram Jesus. E percorria Jesus por toda a Galileia, gente, ensinando. E ele começou a ensinar a gente, olha, já pensou como que foi trabalhoso para o Senhor Jesus e para João, né? Viu o que o João passou, né, gente? Meu Deus. E para o Senhor Jesus também foi bem difícil, gente. Porque, né, o povo estava tudo perdido, tudo nas trevas, gente, né? E o inimigo fazendo a festa, não é verdade? E aí então o Senhor Jesus falando, ensinando nas igrejas, nas sinagogas, pregando e curando e libertando as pessoas, porque as pessoas estavam, a maioria, gente, cheio de tantas coisas, moléstia, enfermidades emocionais, psicológicas, tanta enfermidade que o povo tinha, né, gente? Meu Deus, você já pensou se entrar num lugar assim, né? Onde tem tantas pessoas ali, é como se fosse na Cracolândia, né? Eu creio, né? Bom, se bem que ali é mais viciados, mas aqui eu estou dizendo, no mundo inteiro, o Senhor Jesus foi introduzido para fazer esse trabalho, gente. A pessoa que trabalha, meu Deus, né?
Então, e o Senhor Jesus não somente ensinava o reino para eles se arrependerem, como também curava suas enfermidades. O Senhor Jesus encontrou muitas pessoas doentes, muitas pessoas paralíticas, né? Quando ele estava no deserto, às vezes, né, que ele fugia para o deserto para orar, né? De repente aparecia aqueles 1.000 pessoas, 5.000 pessoas atrás dele, a maioria doentes, paralíticos, coxos, cego, levavam tudo para Jesus curar, gente. Você já pensou a situação que estava o povo, né? A humanidade, né, gente? Não é como hoje, que a medicina, como o Senhor Jesus mesmo falou, que a ciência ia multiplicar, né? Hoje as pessoas fazem órgãos nos laboratórios, né? E imagina aquele povo sem medicina, sem ajuda de ninguém, né? Superiores, de ninguém. E o Senhor Jesus, então, ele fez um serviço muito grande, gente, muito grande. O trabalho dele foi bem árduo, né? O Senhor não tinha descanso, não é verdade? Eu creio que dia e noite as pessoas iam atrás dele, né? Quando não, ele ia também ao encontro, né, pessoal? Então a gente tem que dar muito graças a Deus que nós chegamos numa altura que já está, o Evangelho está bem anunciado, a uma altura que a gente está, olha, onde que nós estamos, gente, né? Onde o Evangelho realmente é propagado, podemos falar do Evangelho livremente, podemos louvar e glorificar o Senhor com toda a liberdade, porque o serviço mais pesado quem fez foi João e o Senhor Jesus, desbravando, entrando nesse mundo cheio de pecado, né? Então agora o Senhor veio e realigou a gente novamente com Deus, porque estávamos em trevas, porque a gente estava desligado, né? Desligado de Deus, por conta dos pecados, né? Por conta da desobediência de Adão e Eva, né? De Eva e Adão, né? Ao contrário. E então o povo estava nessa situação. Mas graças a Deus, Deus enviou para nós o socorro e o Senhor Jesus realigou nós novamente com Deus. Nem todo mundo, mas todos aqueles que querem, o Senhor Jesus realiga com Deus de novo. Por isso que existe esse nome, religião. Religião significa religar, né? Então a gente precisa religar com o nosso Deus. E então aqui a gente vê que no verso 22, o Senhor Jesus foi convidando os discípulos, né? E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram o Senhor Jesus. Olha só, gente, a responsabilidade. Deixaram o pai, deixaram imediatamente e seguiram o Senhor. Está entendendo? Ai, mas se eles iam fazer isso, gente, se eles não soubessem o que estavam fazendo, eles reconheceram o Deus vivo. Eles viram que era diferente dos outros profetas que se levantavam, porque levantavam, sabia? Levantavam profetas, um monte de coisa aí, mas era tudo em vão, era tudo mentira, né? Mas quando o Senhor Jesus passou e viu eles com o Pai no barco, né? O Senhor Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram imediatamente. Imediatamente. Eles não falaram assim: ó Pai, a gente vai
E se for algum charlatão, se for algum falso profeta, qualquer coisa, a gente volta. Não, gente. Não houve esse diálogo. Eles deixaram imediatamente. E aqui a gente não vê que o pai falou, não, filhos, voltem, não vai deixar eu sozinho aqui no barco. Filhos, eu preciso de vocês aqui, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pescar. Filhos, não fazem isso. A gente não viu nada disso aqui, pessoal. A gente viu que eles, deixando logo as redes, seguiram o Senhor. Gente, agora eu faço a pergunta para nós hoje. O que está impedindo a gente de seguir ao Senhor? Né? O que está impedindo a gente de seguir ao Senhor? Será que são as redes? Será que a gente está emaranhado nas redes? Né? Tá prendendo a gente, porque às vezes a gente quer seguir ao Senhor, mas às vezes a gente está emaranhado, a gente está preso nas redes, né? Que Deus venha ter misericórdia, que a gente venha largar essas redes, que está impedindo a gente de seguir ao Senhor, né? Imediatamente nós temos que tomar posição. Muitas das vezes a gente diz assim, ó, não, eu tô seguindo o Senhor, tá tudo bem para mim. É você que tem que largar a rede, é você que tem que seguir ao Senhor, né? É o fulano. E a gente nunca olha para dentro da gente e vê que a gente está embaranhado. A gente nunca acha que a gente precisa mudar, que a gente precisa seguir a Jesus de verdade. A gente sempre fica olhando o defeito dos outros, não é verdade? A gente sempre fica dizendo que lá não está seguindo, que lá não segue direito não, né? Mas a gente tem que analisar e ver realmente, vamos sair de dentro desse barco e vamos seguir a Jesus? Vamos deixar essas redes e vamos seguir a Jesus? Porque Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens. E muitas das vezes a gente quer pescar, e a gente quer pescar aquilo que é para comer, para encher nossa barriga. Mas Jesus disse, larga essas redes aí e vai buscar os pecadores, não os pescadores, é os pecadores, né? Porque hoje em dia é assim, né, pessoal? Vamos pescar, vamos buscar peixe para a gente comer, para a gente assar para comer. Mas as almas, esse é os peixes que Deus quer que a gente vai buscar, né? É esse os peixes, Jesus falou, né? Então, olha aqui. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. Então é isso, nós estamos realmente buscando os pecadores. Olha aqui, gente, pessoas lunáticas, né? Pessoas paralíticas, tormentados, endemoniados, e Jesus curava. Então, pessoal, às vezes a gente fica aí, de braços cruzados e almas perecendo na mão do inimigo, né? Por quê? Porque a gente quer ficar no barquinho, passeando, não é verdade? A gente quer viver numa boa, né? E as almas perecendo.
E o Senhor Jesus chamou os primeiros discípulos, que foi esses, mas agora, gente, a gente tem que continuar essa obra. Obra de fazer discípulos. Os discípulos fizeram discípulos. E cada dia que passa, o reino dos céus tem que crescer, né? E a gente tem que continuar essa obra. Buscar os pecadores para Jesus. Pescar os pecadores, né? Buscar eles. Mas, pessoal, é o seguinte. Quantas das vezes a gente quer comunidade, né? A gente quer sombra e água fresca, comermos e bebermos e folgarmos. E o reino do céu que Jesus se vire, não é verdade? A obra que Jesus se vira. Tem irmãos dizendo, eu não quero saber de trabalhar para Deus. Eu não quero saber de fazer nada para Deus. O fulano de tal lá disse que depois que parou de trabalhar para Deus, agora a vida dele é uma boa. Né? Então, vai por esse caminho que você vai ter a sua recompensa. Né? Cada um tem o seu chamado. Cada um tem que dar conta de si mesmo para Deus. Você sabe muito bem sua missão. Você sabe muito bem que Deus colocou na sua mão. Você não tem que ficar olhando se o outro largou a rede, se deixou de largar. Se o outro vai deixar a rede, seguir a Jesus, fazer a obra de Jesus ou não. Cada um tem a sua parte. Nós vemos aqui que Deus chamou um, chamou o outro, né? Mas a gente não vê aqui que o outro falou para né? Você não poderia ter feito isso. Vai lá descansar, né? Mas cada um sabe da sua missão, não é verdade? Agora, porque o outro largou, o outro não quer trabalhar para Deus, não quer fazer a obra de Jesus, que você também vai fazer. Eu acho incrível que a pessoa chega numa certa idade, numa certa maturidade na obra, e depois cansa, né? O resultado dele não foi riquezas, sombra e água fresca, aí ele começa a querer regredir, querer voltar para trás, porque ele achou que ia ser rico, ou mesmo que ele ia receber uma grande recompensa. Ele achou que a igreja dele ia ferver de gente. E aí ele começa a decepcionar, começa a ficar cansado e quer abandonar o barco, né? Só que, olha os discípulos, uns foram enforcados, outros foram mortos aos fios da espada. Os discípulos, uns foram devorados, né? Fugiram, moravam em cavernas, né? E aí agora, nos dias de hoje, se o fulano de tal não ganhar um carro bom, é porque a obra não está fluindo, ele vai largar. Você está entendendo? As pessoas estão com a mente muito poluída. Está com muito parasita na cabeça. Não é verdade? O reino do céu não é comida nem bebida. O reino do céu, gente, é salvação. Nós temos que correr atrás de salvação. Ainda que a sua igreja fica 2, 3 membros, mas você tem que pregar a verdade. Você tem que pregar o reino. Você tem que pregar que Jesus é a verdade. Ele é a recompensa. A nossa recompensa não está naquilo que a gente está vendo, mas naquilo que está guardado para nós. Né? Hoje, se as pessoas não colocar a gente num pedestal, numa vitrine, a gente acha que está sendo injusto com a gente, né? É isso que Jesus chamou a gente para que o nosso nome voasse nos 4 cantos da terra. É o nome de Jesus que tem que ser voado nos 4 cantos da terra. Quantas pessoas decepcionadas voltam para trás porque não foi elogiado, porque não foi, né?
Oh, né? Que é isso? O Senhor te repreenda. Que é isso? É isso que a gente quer, ser paparicado. Que é isso, gente? Quantas pessoas lunáticas, quantas pessoas endemoniadas, quantas pessoas doentes, cancerosas, quantas pessoas indo para o inferno e a gente querendo brasão, e a gente querendo vitrine. Ah, que isso, né? Que é isso? O Senhor Jesus nunca permitiu que a foto dele fosse por aí espalhada. Hoje as pessoas fazem imagem dele e tal, mas reparou que ele nem isso ele deixou? Ele nem deixou isso? O rosto dele ser propagado por aí, para que as pessoas não viessem idolatrar. Mesmo assim as pessoas inventam umas imagens aí querendo que fosse a imagem dele mesmo de verdade, mas reparou que ele não deixou isso? Se ele quisesse, ele deixaria. Se ele quisesse, sim. Né? Se ele quisesse, ele deixaria a foto dele para tudo quanto é lado. Mas isso ele nem deixou. Né, gente? Ele deixou, sim, o nome dele. Para que o nome dele, o evangelho, pudesse ser divulgado. Então, essa é a meditação de hoje, que a gente possa realmente fazer a obra do Senhor com alegria, se colocar à disposição, assim como os discípulos também largaram a rede, largaram o Pai e seguiram a Jesus para uma grande missão. E a recompensa está nas mãos do Senhor. Deus abençoe a todos, fique na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro, que vive, que reina eternamente. Amém.